Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Noobcast e Aquino. E agora vocês já devem estar um pouco mais acostumados com esta voz. Salve, salve, guerreiro! Aqui no Voz de Locutor é aqui. E hoje, meus amigos, vamos falar sobre o quê? Sobre o quê, Noob? Xbox e o futuro. Com a onda aí do vazamentos do novo Xbox, né? O chip Magnus, mais algumas coisas que a Microsoft pretende vir quebrando paradigmas e mudando o cenário. A gente vai discutir um pouco sobre isso e, logicamente, o que a gente espera. Vamos lá, temos duas pessoas aqui um tanto quanto diferentes, né? Eu sou realista e pessimista. Você é um cara mais realista, eu percebo assim, mas você também é mais otimista do que eu. Então, é aquela coisa, cara. Eu pego a minha bola de cristal aqui e eu não consigo ver nada. Até eu ver como é que vai ser tratado o próximo lançamento de hardware do Xbox, como é que vai ser o marketing, a propaganda nele, eu fico na dúvida de, tipo, bater o martelo pra qualquer coisa. Eu acho assim, a gente tem ainda um prazo muito longo até o lançamento. Provavelmente ainda teremos mais 2 anos certos de geração. A previsão é que fique aí para 2027, né, se eu não me engano. Eu realmente achava que eles iriam antecipar a geração. Eu achava que eles iam fazer isso aí, mas pelo jeito vai ser padrão. Então, mas eu acho que 2027 eles já estão antecipando, apesar de que o Mark Cerny deu uma reportagem uns dias desse atrás e ele comentou que tão cedo veríamos o PlayStation 6, mas rumores apontam 2027 também, então tem que saber quem é que tá mentindo, se é o rumor ou se é o Mark Cerny. Mas como o assunto aqui não é o Mark Cerny e o PlayStation, acho que a gente pode começar então trazendo aí o que foi falado no vazamento sobre as características físicas, o chip apelidado aí como Magnus. E diga-se de passagem, cara, tudo que a gente tá vendo aqui, eu vou te contar, cara, esse vai ser um console pra entrar pra história, né? Por diversos motivos, tanto pelo poder dele ou pelos debates que ele vai gerar, porque preparem-se, senhores, preparem-se, porque teremos aquela questão ali de isso não é um console, é um PC, sendo trabalhada, sendo debatida, cara, a quase perder de vista, vai ser uma parada cansativa, pelo menos na minha visão. Acredito sim que a galera vai debater bastante sobre isso, inclusive sobre o preço, com base no que foi vazado. A única coisa que eu acho que não dá pra gente debater sobre preço. O quê? É o quê? Preço da onde? O quê? TN Games, senhores, que tá com preços bem bacanas aqui para os seus produtos, senhores. Salve! O mais importante de tudo isso, senhores, para quem quer acumular os Game Passes aí, acumular os códigos para usar em momentos oportunos, né? Temos aí códigos de 25 dígitos aqui do Game Pass, senhores. 1 mês, 60 conto, 3 meses, 180 reais, 5 meses, 279 e vamos antecipar logo para os 10 meses aqui que tá 500 conto, beleza? Esse aqui é só para os assinantes que já estão presentes no serviço, mas se você for um novo assinante, tem preços bacanas também. 15 meses de Xbox por Game Pass, tá? Por 540 reais, né? Para quem é novo assinante, que tem aquela maracutá que você pode fazer, se você quer ver dessa forma, cancela a assinatura, espera um pouquinho e entra como novo assinante. Eu vou copiar meus amigos nintendistas aqui, grandes nintendistas vermelhinhos, que falam o seguinte: inscrito meu não vai pagar caro em jogo de Nintendo Switch. E eu falo mesmo, inscrito meu não vai pagar mais caro em código de 25 dígitos de Game Pass, beleza? Então cola com o pai que é sucesso, beleza? Vamos lá, falando então sobre as specs do novo Xbox, codinome Magnus, nós temos algumas coisas que ficaram no vazamento. Esse aqui mesmo, cara? Rapaz, esse aqui é o Flávio Dino dos videogames, cara. É o Flávio Dino. Rapaz, que é isso? Eu não vou me adentrar muito à questão de tamanho e essas coisas, porque acredito que quem tá escutando também não vai precisar ter mais esses dados. Tamanho de chiplet, o que é chiplet, eu não vou me adentrar muito a isso não, apesar de eu já ter lido algumas coisas. Mas vamos lá, só pra gente entender o chiplet duplo, ou seja, que seria um chipzão com a CPU e a GPU. Então é um chip bem grande, é um chiplet bem grande, né? Talvez o maior feito até agora. Do tamanho de uma mão, não é isso? Pelo que eu vi. Bem Rapaz, grande. o negócio é parrudo, velho. Parrudão, Tecnologia ali. Aí nós temos ali a arquitetura, que eu acho que é uma coisa bem interessante pra gente falar. É uma arquitetura Zen 6, com até 3 núcleos, sendo eles Zen 6 puro, e temos mais 8 núcleos Zen 6C. É um núcleo um pouco mais fraco, provavelmente vai ser usado para fazer algumas coisas extras, enquanto ele está processando as coisas mais pesadas no Zen 6. Mas para alguém que é leigo como eu, o meu querido Noob, você poderia explicar o que seria a arquitetura Zen? Eu não faço ideia, querida. A arquitetura Zen, na verdade, é a arquitetura que permeia os chips da AMD.
Então, os chips da AMD são da arquitetura Zen. Hoje, nós temos a arquitetura Zen 2, ou seja, os nossos consoles hoje são na arquitetura Zen 2. Zen 2 Zen 2, inclusive o PlayStation 5 Pro, ele é ali algo que fica permeando entre o Zen 2.5, Zen 2. Alguma coisa, porque ele se mantém no Zen 2, mas ele tem algumas features que só saíram na arquitetura Zen 3 e Zen 4. Até para não mudar o chip, né? Até para não mudar o chip, senão ia ter que fazer todo um trabalho de portar para ele. Eles têm um probleminha com isso que eles já falaram, já que algumas coisas não funcionam tão bem, inclusive o PSSR não se deu tão bem por causa disso, tá? E isso explica muita coisa, então, né? Porque ele entrega jogos muitas vezes ele tão baixo da qualidade do próprio PlayStation 5 base, por exemplo. E aí nós temos a memória, o LCache 3, que para quem é da informática já entende melhor que é a memória que utiliza dentro desses chips. Então, a memória, a galera andou até falando que achou baixa, 12 MB. Eu não sei se isso vai ser baixo ou se não vai, porque depende muito de como ele vai rodar. Então, não tem muito para onde a gente correr. Já a arquitetura de GPU, que é uma parada que a gente também fala bastante, nós temos a arquitetura da RDNA 5. Com 68 CUs, é muito cu, cara. É cu demais. É cu pra caramba, cara. Pra quem não sabe, CUs é unidades computacionais, ou seja, Computing Units. Delícia. Que, na verdade, esses chips terão 70, mas por algum motivo eles estão desativando 2. É incrível, né, como é que funciona o mercado de chips. É uma parada que é muito engraçada. Eu vou até fazer aqui um disclaimer rápido. É que, tipo assim, quando você tá fazendo chips de processadores, geralmente você tem uma forma, que essa forma é feita para fazer um certo tipo de chip. Geralmente você vai fazer o chip mais forte. E a partir dos problemas que acontecem, você vai gerando os chips mais fracos. Sim, é uma coisa que é engraçada, né? Eles vão meio que bloqueando para que o poder daquele chip ali fique mais dentro do que... Isso é lógico, quando os chips têm tamanhos parecidos, esse tipo de coisa, né? É o sorteio do silício. Então nós temos ali os shaders engines, o LCache 2 com 24, e aí a gente pula para memória RAM, que eu acho que é o 48 GB, rapaz? 48 GB. Meu irmão, é muita memória RAM, cara. Aí eles estão falando aqui sobre configurações de 24, 36 e 48. Eu não entendi direito o que é isso. Se vão ser configurações literalmente para compra ou se vão ser configurações tipo interna, onde ele consegue trabalhar dessa forma. Eu não entendi muito bem isso. Não tá claro. Ele sabe. É, isso aí. Só que já será GDDR7. Então, para quem não sabe, a gente está na 6 e a memória GDDR ela é mais rápida do que a memória comum. Então, a nossa memória que a gente utiliza, as DDRs, elas são uma coisa, as GDDRs são muito mais rápidas. E aí nós temos ali os barramentos. Aí, barramento, a gente não precisa entrar tanto nessa questão. É 192 bits, né? As placas de vídeo de entrada são 128. Então, você tem um barramento 192 já é alguma coisa acima, tem barramento que vai até 256, 312, se eu não me engano, também tem, mas aí já são placas mais high-end. É só para você entender que basicamente nós estaremos ali na média e o barramento de memória, esse tipo de coisa, é que faz a transmissão ser mais rápida ou mais devagar das informações, tá? É o bus que a gente fala. E aí temos ali um TDP de 250 watts, tal, tem alguns núcleos de IA também, 110 TOPS. A parte de IA deste console será já bem poderosa. Inclusive, esse é um ponto que o PlayStation 5 Pro sofre, porque ele não tem o mínimo de TOPS exigido pela AMD para poder fazer o que supostamente ele teria que fazer, assim. Consegue entender isso? Consigo. É bem experimental o que foi feito com o PS5 Pro. A gente começou aqui em off, né? Na minha visão, você concorda também que tanto o ROG Xbox Ally quanto o PlayStation 5 Pro, eles são experimentos para a nova geração, né? Não sei a visão que eu tenho, né? A Sarah Bond já falou abertamente que, tipo assim, ela falou, né, que isso aí é o nosso futuro, a gente tá vendo como é que vai ser a tecnologia, escolheu a AMD pra agilizar o processo, a gente tá verificando como é que vai ser o sistema operacional e tal, beleza, e no caso do PlayStation 5 é o PSSR, né, que eu acho que eles vão tratar com uma joia da coroa o argumento de vendas aí do próximo console deles, né? Além disso, temos aí os recursos de copilot e tal, que vão estar embarcados junto do chip. Além disso, o chip ele é 30% mais rápido que o PS6 em cenários máximos. Isso
Lembrando, gente. Seria um cenário de estresse, será? Cenários máximos do que cenário de estresse? Mas eu acho que isso aqui também... Eu não gosto de levar muito a sério essas coisas, não, porque, tipo, é rumor baseado em rumor, entendeu? Então, tipo, essa comparação é pegar os dois rumores e botar um do lado do outro. É meio maluco. Mas a fonte é a mesma dos rumores? A fonte é a mesma. É o Law Morris Dead, né? Dead Morris Law, sei lá. É aquele cara que tem um canal no YouTube também e tal, e fala bastante. Law is Dead. Tá, beleza. More Law is Dead, isso aí. Temos o alvo, e aí agora eles deixaram bem claro, é alvo, não é realidade. 4K até 144 FPS. Por que eles deixaram o até? Eles têm ciência que toda vez que eles tentaram falar que vai rodar, eles se deram mal. Com Ray Tracing, né? Com Ray Tracing. E fala aí, hoje no mercado, que processador e que placa de vídeo eu teria que ter para atingir até 144 FPS em jogos ali da atual geração, por assim dizer? Uma 5070, tá? Um processador aí. O processador, ele até ajuda mais ou menos, mas ele não é a peça mais fundamental quando a gente tá realmente de gráfico. Mas uma 5070 para uma 5070 Ti, dependendo do jogo, você consegue botar 144 FPS, um 4K puxando com upscale no modo desempenho, que eu acredito que seja o que a gente tá falando aqui. A gente não tá falando sobre... Se for um Valorant aí, vai ser 300 FPS. A gente não tá falando sobre 4K no modo qualidade, 4K nativo, não, nós estamos falando de 4K, Ray Tracing no mínimo, modo performance, ou seja, provavelmente um upscale feito de um 720p, alguma coisa assim, você consegue fazer com uma 5070 Ti, uma 5070, você consegue fazer de boa. Agora, se você é um cara que preza gráfico, aí não tem jeito, meu amigo, você vai ter que ir para uma placa de vídeo 5080, para botar um 4K maneiro. Tá, mas resumindo, a gente viu isso tudo esse aqui de número, né? Falou pra caramba disso aqui, acho que tá aqui já 5 minutos. O que eu quero saber é, Noob, isso é forte a dar com pau ou não? É bem forte. Para um console é bem forte. Rapaz, então é aquela coisa, mas geralmente o que é muito forte, custa caro ou barato? Aí vai depender se a Microsoft vai querer ser a mãe soft de novo, né? O que a gente já acha que ela não vai querer ser, né? Eu acho bem difícil, por que eu digo isso? Pelo cenário atual, né? A gente tem o quê? A gente tem um PlayStation 5 Pro, que é um produto que custa 20% a mais para ser fabricado do que, segundo os rumores, né? Do que o PlayStation 5 base. E a Sony, ela não deu subsídio nenhum. Ela poderia cobrar tranquilamente o mesmo preço do base, se ela quisesse. Ela preferiu por deixar caro pra caramba, já tirando o seu lucro ali por venda de unidade. A Nintendo, com o Nintendo Switch 2, é a mesma coisa, né? Toda unidade já é vendido com lucro. Eu imagino, espero que esteja errado, que a próxima geração vai ser a primeira geração em que nenhuma das três, caso não nenhuma das duas, né, Xbox ou PlayStation, vão entrar aí com subsídios generosos, não, cara. Eu acho que eles vão querer dar lucro por unidade vendida. Tanto pela situação que o mercado aparentemente se encontra, não sei vocês, mas pra mim, sempre espere o pior cenário, porque se vier melhor, você vai ficar muito feliz. Só fazendo um último adendo, então, com relação a essa parte de valor, eu acho que o balizador de preço é o PlayStation 5 Pro. Exatamente. Ele é o novo balizador de preço. E eu falo isso com base nos consoles anteriores, nas gerações anteriores. Antigamente, geralmente, você tinha o console Pro substituindo o console base no preço. E aí ele se tornava o novo console base. Dessa vez a gente não teve isso. Dessa vez a gente teve o sarrafo sendo jogado para cima. Se não me engano, a gente fez a comparação, não sei se foi em off, se foi em outro podcast, sobre a questão aí do preço que era praticado antes, os Xbox One X e Xbox Series X, né? O preço é praticamente igual. PlayStation 4 Pro também pro PlayStation 5, uma parada um pouco mais caro ali do que o PlayStation 4 Pro. Isso já tem, digamos assim, um histórico, que pra mim não pode ser exatamente histórico, porque pra mim tem que se repetir mais de uma vez. Se repetir agora vai ser o histórico, de que o preço base ali do próxima geração tá quase localizado no preço ali do console mais premium, né? Quebra de paradigmas e ecossistemas. Surgiu a possibilidade de que a Microsoft vai balançar o mercado de games como a gente conhece. Ela vai basicamente mudar, literalmente ser uma metamorfose ambulante, como diria Hal Seixas. Teremos aqui um híbrido entre PC / console. O que pra mim, de certa forma, é uma parada meio que redundante, né? Porque se para pensar em questões lógicas, todo console, eu acho que você pode tirar o Switch da brincadeira, mas todo console basicamente, né? Ele é um PC. Ele é um PC fechado, com uma arquitetura fechada, com
o sistema operacional fechado para fazer uma única coisa. É uma coisa meio curiosa, né? Dizer que ele é um híbrido não está na questão do hardware em si, embora já é um hardware muito, muito poderoso, bizarramente poderoso. Mas a questão é o quê? Como é que ele vai praticar o que você colocou bem aqui, né? O Xbox deverá rodar qualquer jogo de PC, Xbox, inclusive jogos do PlayStation no Steam. Eu iria até mais além, tá, Noob? Não sei se você pensa comigo, mas a partir do momento que o Xbox, segundo o que está desenhando aí, não se comporta mais como rival da Sony e vai ser, entre aspas, apenas a mais uma loja online, tô pegando pela perspectiva da galera que tá criticando, beleza? Então, o que te impede de colocar o seu jogo no Xbox? Na questão do PlayStation, por exemplo. Tu já fez o port pra PC, vai rodar na Steam, quanto na Epic Games, que vende quase porra nenhuma lá. Qual é a desculpa, tá ligado? Não sei você, eu acho que não é somente pela Steam que vai rodar jogos do PlayStation. Vamos tentar traçar primeiro a ideia do console PC console. Beleza. Eu acho que isso tudo tá mais pela finalidade fundamental de cada coisa. Um PC não é para jogo. Ele se tornou algo para jogar. Mas um PC, na verdade, era uma ideia de um computador pessoal, que a gente tinha antigamente os computadores gigantescos. Então, a sua finalidade necessariamente não é jogo. A sua finalidade é multitarefa. Você faz diversas coisas e a gente, como intrometido, como gamer intrometido, a gente resolveu ir lá e falou, não, pera aí, mas e se eu começar a jogar só aqui? E aí criou-se a ideia dos PC gamers, né, que a gente fala. Mas qualquer PC dá pra você jogar. É só o nome que muda. Sim. Diferente do console, que ele é específico para isso. Um PC é um console é um PC? Sim, de fato é uma verdade. Mas o que muda, para mim, é fundamentalmente a construção dele. O para que ele foi feito. Então o console ele é muito mais fechado, ele é muito mais travadinho ali, ele tem o próprio sistema dele rodando ali, que pode ser uma variação de outros sistemas. Inclusive o sistema do Xbox é uma variação do Windows, o sistema do PlayStation é uma variação do Linux. O que eu acho que a galera tanto pega no pé quando fala sobre PC e console é porque eles falam assim, para ser console tem que ter SDK e DevKit. Aí eu falo, porra, mas aí você arrebenta. Mas aí é meio... Porque quando você lança um jogo pro PC, o seu DevKit é o seu computador e o seu SDK é aquele que você quiser usar. Você tem aí DirectX, você tem diversos SDKs que você consegue utilizar e alguns gratuitos e tudo mais. Então você consegue fazer de maneira fácil. Isso aqui eu falei um pouco dos termos técnicos, tá? Mas literalmente, a discussão sobre se é um console ou se é um PC, pra mim é a coisa mais idiota que eu já vi. Porque o mais importante é se eu vou jogar. Esse negócio do SDK, né? Imagino que... Eu acho muito bizarro porque, tipo assim... Como é que eu posso explicar, vai? Só um minutinho. Perdão, me perdi aqui, tá? Perdão, Fabão, desculpa, Fabão! Não, eu sou merda! A gente tá falando de quem mesmo? Falando do SDK, que é a... Do SDK, sim. É o tipo de programação. Do SDK. É o tipo de programação. O SDK é aquela unidade, parruda, que você tem aquela questão que aumentou no Xbox, né? O SDK aumentou, não foi isso? Não, vamos lá. Deixa eu só te explicar aqui. Fábio, dá uma pausa aí na hora e faz esses cortes. Só pra te explicar melhor. O SDK, na verdade, ele é a linguagem de programação. Sim, isso eu também sei. O kit de SDK que a gente fala, quando o cara de kit de SDK, é a programação que ele vai usar. O PlayStation é uma, o Xbox é uma, o PC é uma. Mas no PC tem várias. Então, tipo assim, o PC é mais abrangente e ele entende várias linguagens diferentes. Tanto que você tem a Vulkan quando você tá trabalhando com Linux, você tem, entendeu? Então você tem outras coisas. Mas é a linguagem propriamente dita. O que for mais caro no Xbox é o DevKit, é o kit de desenvolvimento, e nada mais é do que um console um pouco mais parrudo e com algumas funcionalidades que não são travadas. Que, inclusive, o Xbox, quando você instala aquele modo de desenvolvedor pessoal, basicamente você está transformando o seu Xbox num DevKit. Você consegue... De graça. Sim. Então, tipo assim... É isso. Então, eu explicar, então, eu retiro que eu disse que falar sobre o SDK aí. Eu sei que você... Voltando, né? Que você falou, o importante é jogar, né? Faz tão pouco sentido esse tipo de discussão, porque eu imagino que isso deve estar sendo de boca de algumas pessoas que estão falando que preferem migrar pro PC. Qual o problema, tá ligado? Eu entendo a questão do preciosismo, entendo a questão, tipo assim, mas não é mais a mesma coisa. E eu concordo com vocês. Inclusive, fiz um vídeo hoje e comentei isso. Realmente, o Xbox, como você conhecia, ele deixará de existir. Ele vai ser outra parada. Agora, se você vai gostar dessa parada ou não, agora, nesse momento, a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Como é que eles vão tratar o Xbox daqui pra frente, né? Porque o console, ele ainda existe. Tá na sua casa. Se você tiver um Xbox, tá na sua casa ainda. Ele ainda existe. Ele não morreu. Ele tá aí. Você pode jogar, vai receber muito jogo ainda, beleza? E tá tranquilo. Esse Xbox seu não morreu. O mais importante de tudo, dessa galera que tá talvez um pouco chateada com os rumos e aí muitas vezes fala assim, mas vai se tornar um PC, não é mais um console. Cara, eu acho que o mais importante é a experiência. Esse console / PC que a galera tanto tá criticando. Que a
galera diz que vai ter vários problemas, e esse é o detalhe, a galera tá tentando trazer problemas do PC pra dentro do console antes mesmo desse console existir. Então, o bicho é uma bagunça, velho, que não faz sentido nenhum, mas as pessoas já começam a falar. Então, se você tem esse console e ele conseguir me entregar a experiência fluida, a experiência que eu tenho hoje, que é eu botar o jogo lá, ele rodar e funcionar, ele vai ser um console da forma que todo mundo sempre viu. Eu acho que a única coisa que vai ficar mesmo estranho nele é o preço. Tirando isso, meu amigo, de resto, eu acho que ele vai ser a mesma experiência. Pelo menos é o que eu tenho pensado. Um outro paradigma que a própria Microsoft já falou é a quebra do pagar para jogar online. Quebra para jogar online. O que ela quer entregar aqui não é a loja do Xbox fechada. Ela quer entregar um produto aberto. A Microsoft, se aqui for realmente confirmado, ela está tratando esse produto como um meio de você ter acesso aos jogos. Seja da loja dela, seja na Steam, foda-se. Ela quer um meio de você poder acessar os seus jogos. Não faria sentido se você tem um console aberto, onde você está privando o seu jogador de uma assinatura para jogar online, sendo que ele vai ter acesso a tudo. Como é que seria? Ele teria que pagar para jogar online só os jogos da Xbox? Sendo que no próprio Xbox, na loja dela do PC, ela não faz isso. É uma mudança muito lógica. Se você está criando um meio de acesso, que vai ser um PC consolizado, por assim dizer, vai ser um PC sendo vendido como um console. Aparentemente, você vai poder alternar entre o modo Xbox ali e o modo Windows se você quiser. São dois modos separados. Fico muito feliz com isso. E a partir do momento que ele é vendido como se um console fosse, pode ser um aceno para que o mercado siga a mesma ideia. Da mesma forma que a Microsoft foi a primeira que colocou isso, né? Obrigatoriedade de você pagar para jogar online, botou isso em voga com, se não me engano, foi com o original, não foi? Foi, depois ela também foi e foi aqui que resolveu tirar. Exatamente. Então, tipo assim, já imaginou se ela digita o mercado na questão dos serviços pagos ali para acessar o online dos jogos e agora tirar? Seria bacana. Assim como ela hoje já não cobra mais para você ter o seu save em nuvem. Perfeito. Eu acho que tem muito a ver com a versão que a gente vai ter dos jogos. Eu acredito que nós não teremos mais as versões de Xbox. O que vai ter de versão de Xbox é o que foi vendido até hoje. Coisas que só rodam no Xbox, no console. Depois disso, nós não teremos mais. Eu acho que todos os jogos que a gente comprar a partir de então serão todas versões DC. Porque hoje o Xbox já faz isso. Quando você instala o aplicativo do Xbox no computador e você adquire o jogo no computador, seja via Game Pass ou seja comprando o jogo, você já está adquirindo a versão de PC. E aí nós temos os portes de cada versão. E os portes de cada versão é que tornam o desenvolvimento mais demorado, torna o desenvolvimento pior. O Series S e o Series X são dois portes diferentes. Apesar de serem para a mesma máquina, eles têm limitações diferentes. Se você pegar PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, são portes diferentes, porque eles têm limitações diferentes. Se você pegar o Nintendo Switch 1 e o Nintendo Switch 2, eles são portes diferentes por terem limitações diferentes. E você pega o PC é um só, é um port. O PC funciona para tudo. Então eu acredito que a questão vai ser justamente essa. Como você vai rodar a versão de PC e ela vai ser pré-setada, e aí eu vou só explicar mais ou menos como acontece hoje nos PCs portáteis. Quero gastar 15 watts, 20 watts, não sei o que, isso e aquilo outro. Você recebe qualidades diferentes, mais FPS, resoluções um pouco melhores, algumas coisinhas ali e tal. E eu acredito que vai funcionar dessa forma no Xbox. Então, pensando dessa forma, a gente vai utilizar as versões de PC pré-setadas para o que o console pode entregar. E aí, esse preset é automático. Não, imagina exatamente isso, cara. Aquela coisa que eu já meio que jantei aqui, né? Na questão de por que ela não lançaria um jogo, por exemplo, a Sony lançaria um jogo no Xbox, sendo que na mesma corrente dela, sendo que é o PC. É apenas mais um local para você vender seus jogos, né? Tipo assim, mas o port não compensa. Mais um port só que ela faz pro PC, ela vai conseguir lançar na Steam, lançar na Epic Games, onde ela vende pouquíssimo, e também pro Xbox, assim, seria muito mais vantajoso, seria muito mais econômico para ela, assim como também econômico para Xbox, né? Porque se você não tá fazendo mais vários ports assim, é um ganho de economia muito grande. Tanto para a Microsoft, que vai fazer apenas uma única versão, entre aspas, né? Vai ser mais coisa bacana disso aí do que coisa negativa. Também acho. Tem um outro detalhe que eu acho que é hiper importante para esse novo console, que é a questão dos jogos que hoje são só desenvolvidos para PC. Alguns indies, algumas coisas só saem para PC. De brinde, você acaba ganhando muito jogo, né? Os jogos que não tiverem
na loja da Microsoft ainda, né? Vão estar na Steam. E a própria Microsoft passa a ganhar também na loja dele esses jogos. Olha que coisa incrível. E aí a galera fala sobre a paridade de preço. E eu acho que vai acontecer isso mesmo. Eu acho que a Microsoft vai acabar colocando uma paridade de preço igual às outras lojas. Fala as lojas online, lojas pra PC? Sim, as lojas de PC, a Steam, essas coisas. Porque não faz sentido ela manter o preço que ela pratica hoje. Que já eu é acho que você tem um ponto muito interessante pra se tocar, né? Porque, vamos lá, se ele é um PC consolidado, não dá pra afirmar nada agora, sacou? Mas o correto seria se ela fizesse isso. Mas se eu não me engano, vamos lá, me corrija se eu estiver errado. Os preços de jogos lá fora, na gringa, já são a mesma coisa, né? No PC e no console, é basicamente igual, não é isso? Lá fora, os preços são mais parecidos, é um pouco mais diferente. Variados, né? Aqui dentro é que a gente tem essa variação, às vezes, tão grande, por causa da maneira que cada empresa pensa. Então, tipo assim, pensando no mercado brasileiro, é que eu tô falando que talvez vai ter essa paridade com as outras lojas, entendeu? Lá fora, os preços já são mais pareados mesmo já. Eu não cravaria nada agora, porque vai depender de coisas legais, né? De leis, de como é que você vai trabalhar o registro disso, né? Esse produto vai ser registrado como se fosse um jogo, ou vai ser que nem registrado como se fosse um software, que nem acontece na Steam. Então, vai depender de muita coisa, tá? Vou mandar real pra você. Depender de muita coisa. Mas seria interessante se fosse o caso. Porque senão, pelo menos pra realidade brasileira, não faria tanto sentido assim, né? Mas vai depender do preço, né? Porque, tipo assim, se um PC equivalente a ele custar mais do que ele vai ser praticado, aí seria interessante você pegar esse console. É isso que é complicado, sacou? Porque quando a gente bota o Brasil na equação, o Brasil é um bagulho muito louco, velho. Eu acho que a gente entra muito dentro daquilo que você comentou já. Guardar o dinheirinho, ir juntando pra quem tá querendo, esperar lançar, esperar pra ver, esperar mais notícias, esperar o mercado se movimentar, não criar esse desespero todo por causa de preço ainda, a não ser que realmente o seu problema seja com exclusividade. E aí, meu amigo, não tem pra onde a gente correr. Satya Nadella já falou, Phil Spencer já falou, a Sarah já falou, não tem mais o que você pensar. Exclusividade não é prioridade no Xbox. E a partir do próximo console será menos ainda. Foi um programa um tanto técnico, sem ser tão técnico. Eu não queria ter deixado ele tão técnico assim também, para não ficar chato, assim, quando a gente fala de número e de valores, essas coisas fica um pouco chato, porque muita gente não entende, e é normal. Falando sobre isso, eu agradeço muito pela galera que ficou escutando aí até agora. Valeu, desculpa literalmente qualquer coisa do programa ter sido um pouco mais puxado com relação a isso. Peço a vocês, como disse o Aquino, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, não importa onde você esteja vendo esse vídeo, se estiver vendo no meu canal, se estiver vendo no canal do Aquino, não tem problema nenhum, deixa aquele like, se inscreve no canal, vai lá no Spotify, a gente tá com o programa rodando no Spotify, é só procurar Noobcast Aquino no Spotify que você acha a gente, favorita ele lá para você poder escutar no YouTube Music, a gente também está lá, então você que tem YouTube Music, a gente tá aqui na Microsoft, tudo quanto é lugar, é isso mesmo? Em tudo quanto é lugar. E vou pedir para vocês darem uma moral no canal do nosso editor. É lógico, a gente tem que falar um pouco dele também, que é o F News, Fábio News. Dá uma moral lá, tá na descrição, dá essa moral para ele, que é o nosso editor que edita com tanto carinho e dificuldade, porque a gente atrapalha a vida dele. Cara, velho, você não tem noção, a gente é muito prolixo, a gente fala muita coisa, a gente muda de ideia do nada. Mano, é uma gravação bagunçada, cara. Na moral, cara, eu acho que só nessa conversa que a gente já mudou de assunto tantas vezes aqui que é até complicado, né? Ainda bem que o Fábio tem mão divina, o cara tem uma mão da edição ali que não, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante, falou merda, falou algo aqui, tanto que quando eu escuto, caraca, velho, nem parece que a gente falou desse jeito aqui tão bem objetivamente. Só pra informar pra galera, esse arquivo bruto já tá com mais de 1 hora. O programa que vocês escutam que fica com 35 minutos é o Fábio que edita. Cara, a gente ficou 2 horas conversando aquele dia lá, e o cara fez um programa de 30 minutos, eu falei, caralho, velho. Mas é isso. Então, gente, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Se despeça também aqui. Falou, gente, muito obrigado aí. Lembrando, tá? Deixa o like, comenta, fortalece o nosso trabalho aí, beleza? E é isso. Muito obrigado.